pessoal, bem-vindo de volta aqui no nosso canal. Hoje, olha, eu vou te dar uma receita bem facinha de fazer. Essa bolsinha aqui, ó, é só de ponto baixo, não tem segredo nenhum. O acabamento dela é feito com zíper, mas é costurado à mão, não precisa nem de máquina. O zíper também eu vou dar um segredinho aqui para ele ficar certinho do tamanho da bolsinha. Você não precisa se preocupar em comprar o zíper exatamente do tamanho. E depois, com a receita dessa bolsinha aqui que eu vou te dar, você consegue fazer vários outros modelinhos. Mudando algum detalhezinho, pode mudar o tamanho também, fazer ela mais comprida aqui, fazer ela mais larga, enfim. Uma receita bem fácil, bem prática e rápida de fazer. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos começar então o nosso trabalho. Eu já deixei aqui tudo que a gente vai precisar para o trabalho. Um marcador de carreira. As linhas, eu vou trabalhar com essas duas aqui, Charme, tá? Uma delas é esse tom Tiffany e a outra um tomzinho mais clarinho. Você não precisa necessariamente fazer com a Charme, você não precisa também fazer ela dupla, você pode fazer com uma cor só. Eu optei por fazer duplo para dar esse charme aqui, ó, do mesclado na peça, né? Eu acho que fica bem bonitinho, mas você pode fazer com uma linha só, você pode fazer com uma linha mais grossa, enfim, a ideia era fazer com o material que vocês têm em casa, né? Para esse trabalho, então, com essas duas linhas, eu tô usando a agulha 4, isso também vai depender da grossura da linha que você for trabalhar, do tipo do seu ponto, da tensão que você deixa aqui na linha quando você tá fazendo, né, o crochê. Eu falo sempre que o ponto do crochê é como a caligrafia, né? É única, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito de segurar na agulha. Então, você vai ter que testar para ver a espessura da agulha que dá mais certo com a linha que você está fazendo, tá? E por último, aqui um zíper. Esse zíper é bem grande, mas não tem problema, porque tem um truquezinho que a gente vai usar para diminuir o zíper, né, o tamanho. Então, vocês podem comprar os menores, enfim, mas não se preocupem tanto com o tamanho do zíper, tá? Porque a gente vai adaptar esse zíper para nossa bolsinha, ok? Vou deixar ele aqui do lado, então, vamos começar. Aqui, vamos prender as linhas na agulha. E aqui, assim, a quantidade de correntinhas que você vai colocar agora aqui para começar a sua peça vai influenciar, logicamente, no tamanho da sua peça. Se você quiser fazer uma peça maior, você aumenta o número de correntinhas. E se você quiser fazer uma peça menorzinha, é só diminuir o número de correntinhas. Não tem segredo nenhum. Então, aqui, para esse trabalho, para esse tamanho que a gente fez aqui, eu usei 20 correntinhas. Então, vamos lá começar a colocar 20 correntinhas na agulha. 19 e 20. Já vou soltar aqui a primeira dica do vídeo. Como você está trabalhando com duas linhas, é muito importante que elas estejam esticadas e tensionadas na mesma proporção. Se você deixa, por exemplo, uma mais frouxa que a outra, como tá aqui, ela vai ficar, seja na correntinha, seja no ponto, uma alcinha mais frouxa que a outra. Então, você tem sempre que esticar essa linha, as duas linhas aqui, para que elas fiquem iguais no ponto, ok? Depois que você fez as 20 correntinhas, nós vamos fazer, então, a primeira carreira. Para começar a primeira carreira, a gente pula essa última correntinha aqui, porque é difícil, quase impossível de você fazer um ponto nela. Então, você pula essa correntinha e vai começar pela segunda correntinha a partir da agulha. E nessa correntinha aqui, você vai fazer um aumento. Então, deixa eu só marcar aqui o primeiro ponto. Depois que você fez o aumento, você vai seguir fazendo um ponto em cada correntinha, num total de 17 pontos. Então, vamos lá fazer 17. Um ponto baixo.
16 e 17. Depois que você fizer os 17 pontos baixos, você vai ver que ficou sobrando um pontinho aqui, que foi a primeira correntinha que a gente fez para começar o trabalho. Nessa correntinha aqui, nós vamos fazer 3 pontos, ou seja, um aumento triplo, para que ele dê a voltinha no nosso trabalho. Vamos lá, então. Agora aqui vai para uma outra dica. Já para fazer um acabamento, a linha que tá do começo da peça aqui, você pode deixar ela aqui e já ir trabalhando com ela por dentro do ponto. Desse jeito você não precisa nem se preocupar com o arremate depois. Então, depois que você fez aqui o aumento triplo, você vai continuar fazendo um ponto em cada correntinha do outro lado, né? A gente veio fazendo desse lado, agora a gente vai voltar desse lado da correntinha. Aqui também nós vamos fazer 17 pontos baixos, um em cada correntinha. E 17. Para finalizar a carreira, nós começamos fazendo um aumento na primeira correntinha, né? Então, nessa mesma correntinha, a gente vai fazer um ponto, finalizando a primeira carreira. Então, nós finalizamos a primeira carreira com 40 pontos. Gente, e por incrível que pareça, é isso. Por que que eu falo que é isso? Porque a partir de agora, não tem mais aumento, nem diminuição, não tem nada. A gente vai seguir fazendo 40 pontos em cada carreira, ou seja, um ponto em cada. 40 pontos em cada carreira. Não tem segredo nenhum, gente, não tem... Vocês estão vendo que é facílimo de fazer, né? Depois que você faz aqui, ó, a voltinha aqui, no comecinho, você já pode ver que ela vai tomando já o formato do fundinho do nosso porta-moeda, tá? Vamos seguir, então, a carreira, fazendo um ponto em cada. Aqui tem mais uma dica que vocês têm que prestar atenção, a hora de pegar o ponto aqui, ó, de não pegar só uma linha, só porque eu quero pegar uma linha, agora eu não consigo. Se você pegar só uma linha, por quê? Além desse ponto ficar menor, vai ficar essa linha sobrando, então, prestem bastante atenção para que vocês peguem as duas linhas em todos os pontos. E 40. Aqui, ó, você já vê que o fundinho do nosso porta-moeda ou porta-níquel já tá formado. Ó, o acabamento aqui de dentro já foi feito, que a gente já escondeu a linha do começo aqui dentro. E agora, a gente vai subir fazendo a mesma coisa, um ponto em cada. Aqui, mais uma vez, como eu falei no começo, se você quer ele mais alto do que isso, é só você fazer mais carreiras. Se você quiser ele menor, é só você diminuir o número de carreiras. Esse tamanho aqui que a gente fez, que é um tamanho pensado, né, para caber um cartão de crédito, a chave também, não necessariamente só moedas, a gente fez com 17 carreiras, tá? Então, eu vou fazer as 17 carreiras agora nessa peça e já eu volto aqui para mostrar para vocês como é que ficou. Bom, pessoal, então finalizei aqui as 17 carreiras.
Nessa daqui, eu fiz de propósito, na última carreira aqui, ó, em vez de eu continuar com as duas linhas mescladas, eu fiz com as duas linhas da mesma cor, do tom mais escuro, porque eu vou costurar o zíper com esse tom mais clarinho, então eu quis deixar uma beiradinha. Para fazer o acabamento e ficar bem disfarçadinho aqui onde a gente terminou, não ficar esse degrau aqui, né? O que que a gente faz? Põe a linha na agulha. Aí, você vai pular este ponto aqui e vai introduzir a agulha no segundo ponto, vai puxar fazendo uma argolinha. E aí, você volta aqui, ó, na argolinha da onde terminou a linha, você volta aqui e puxa suavemente até formar um pontinho, tá vendo? Ele fica, a emenda fica mais disfarçada, ó. E aí, depois que você puxou aqui do tamanho correto, aí você vai arrematar aqui pra dentro. Bom, gente, depois que arrematou, é só cortar a linha. E aqui, ó, ela fica quase imperceptível o final da carreira, tá vendo? Não fica aquele quebradinho ali, certo? Então, agora a gente vai deixar essa peça de lado, porque nós vamos começar a trabalhar no zíper. Na verdade, antes de deixá-la de lado, a gente vai ter que fazer uma marcação. Lembra que eu falei pra vocês que vocês não precisariam se preocupar com o tamanho do zíper? Como vocês estão vendo aqui, o meu é bem maior do que a minha bolsinha. O que que a gente vai fazer? A gente vai desprezar as pontas do zíper e vai marcar aqui, ó. Eu vou usar a caneta aqui de tecido, que a hora que você passa o ferro, ela apaga, né? Se você não tiver essa caneta, a dica que eu dou é que use um lápis bem fraquinho para que não apareça no seu produto, tá? Então, o que que você vai marcar? Vai marcar aqui, ó, as extremidades da sua bolsinha, certo? E o nosso zíper vai ficar com esse tamanho. Então, o que que a gente vai fazer pro zíper ficar com esse tamanho? Como eu falei, eu vou fazer o arremate, a costura, com a linha mais clara, né? Então, a gente coloca ela na agulha. Eu vou começar por esse lado aqui. Vou tirar a bolsinha daqui para ficar mais fácil para visualizar. Então, eu vou começar por esse lado aqui. Dá um nozinho na pontinha da solinha, para poder começar. Que a gente vai fazer? A gente vai fazer o zíper chegar até aqui. Então, ao invés de usar o finalzinho aqui do zíper, esse metalzinho, a gente vai fazer uma costura com a linha aqui, para que quando você abra o zíper, ele não passe disso. Bem simples, gente. Vai e volta, vai e volta. Uma costura só assim, ó, tá? Com a linha mesmo que você vai bordar, fazer o acabamento na peça. Para você ter certeza, você pega e abre o zíper, ó. Ele chega aqui, ele trava, tá vendo? Depois que você fez isso, você vai marcar aqui, ó, mais ou menos a distância de um dedo aqui, tá? Pode marcar aqui, ó. Não pode ficar muito próximo aqui, tem que ficar mais ou menos 1 centímetro aqui de distância. E aqui você já pode cortar o seu zíper. A gente vai repetir a mesma coisa desse lado, mas uma dica muito importante. Antes de você começar a fazer esse lado, você tem que passar o zíper pra cá. Porque lembre-se que depois que você costurar aqui, se ele tiver pra lá da costura, você não tem como colocar ele aqui. Então, você abre o zíper, a gente vai arrematar esse lado e eu vou fazer a mesma costura desse lado aqui, já volto pra mostrar como é que ficou, tá bom? Olha lá, gente. Então, o zíper vai ficar assim, ó. Tá vendo?
Ele vai até aqui e fecha até aqui. Dessa maneira, você tem o zíper do tamanho da sua bolsinha. Ou seja, essa dica vale para outros trabalhos também que você for fazer e, ai, não consigo achar o zíper do tamanho que eu queria. Então, fica aí uma dica, a gente fez o zíper, adaptou o zíper, vamos dizer assim, para caber no nosso trabalho. Então, ó, o que eu fiz? Depois que eu arrematei aqui, eu nem cortei a linha. Eu como ela tá grande aqui, acho que tá suficiente, um tamanho suficiente, eu vou começar a costurar com ela mesma. Vai colocar aqui, né? E aí, eu vou passar a agulha pra cá, só pra eu começar aqui. A agulha, gente, é importante, ela tem que ter uma pontinha, tá? Não dá pra ser aquela agulha de tapeceiro que não tem ponta, porque você vai ter que furar aqui essa parte do zíper. E se é aquela sem ponta, é bem mais difícil. Então, assim, ó, o que a gente tem que ter em mente? A carreira que vai pregar o zíper é essa carreira aqui, ó. A gente vai passar nesses pontos aqui, tá? Então, eu vou primeiro aqui só dar uma seguradinha aqui no zíper para começar o trabalho. Então, eu vou prender esse lado, vou prender esse outro lado aqui, já vou dar uma alfinetadinha para segurar o zíper aqui dentro, e aí eu volto para mostrar como que faz o ponto atrás, que é o ponto que a gente usou para prender aqui o zíper, ok? Pessoal, ó, eu já prendi aqui os dois lados do zíper, alfinetei o resto, você vê que ele serve direitinho, ó. E aqui por dentro, ele... Ai, furei meu dedo. Ele vai ficar assim, certo? Vai aparecer essa linha, mas como ela tá é uma linha que tá combinando com o trabalho, ele não faz diferença. Se você pegar aqui, ó, tá vendo? Por dentro ele vai ficar mesmo aparecendo aqui. Então, no final, é mais um charme da peça, tá? Então, agora, a gente vai fazer o ponto atrás. Para fazer esse acabamento, eu deixo o zíper aberto para poder colocar minha mão aqui por dentro e ir trabalhando melhor a peça, tá? O ponto atrás, então, que a gente vai fazer, vai ser nesta carreira aqui, ó. No ponto de base aqui da última carreira, né? Então, a gente vai começar por aqui, ó. Você tem que colocar bem certinho no ponto, para não pegar a metade do ponto. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Passar toda a linha e vai voltar no ponto de trás. Por que que chama ponto atrás? Porque é como se você tivesse sempre indo para trás. Aqui, ó, esse comecinho, você tem que tomar cuidado para não tirar ali o zíper do lugar, tá? Então, segura bem certinho. Conforme você for fazendo o ponto atrás, ele já vai costurando essa parte de dentro do zíper também. Então, ó, voltou aqui. Opa. Fez um pontinho. Aí, a gente pôs a agulha aqui e tirou aqui, né? Então, por dentro, nós vamos no segundo ponto. E voltamos nesse aqui. Você tem que sempre conferir se você tá pegando o zíper, se você tá fazendo certinho, tá? Então, ó, a gente pôs a agulha aqui, tirou aqui, fazemos isso no próximo ponto. Então, depois, ó, a linha tá aqui, né? Nesse aqui, ó. Então, você vai pular vai colocar a agulha por dentro aqui e vai voltar nesse aqui, certo? Não tem segredo nenhum, gente. E assim, você vai costurando o zíper, não precisa nem de máquina de costura, nada disso. Você costura
com a própria linha que você usou para fazer o seu trabalho do crochê. Então, eu vou finalizar aqui essa peça. Ó, depois que você já terminou essa primeira parte aqui, você já vai tirando o alfinete. Olha como que ele vai ficando por dentro. Tá vendo? Já fica um acabamento super bonitinho. Eu vou terminar aqui essa carreira de ponto atrás, e aí eu volto aqui. Bom, gente, depois então que você terminou de dar a volta toda aqui na bolsinha com o ponto atrás, a nossa arremata a linha e a nossa bolsinha está pronta. Esse aqui, ó, você vê que nem aparece, praticamente nem aparece a linha que eu usei para costurar o zíper, porque eu usei a mesma linha da bolsa. Eu quis fazer diferente para mostrar para vocês. Olha o acabamento, fica bem bonitinho, tá vendo? É bem prático e é super fácil de fazer. Aí, como eu disse, você pode deixar ela só assim, que já é coloridinho, já tá engraçadinho, ou você pode colocar um bordado. Aqui, tá vendo a linha onde costurou, já aparece mais o zíper, né? Aqui onde costurou o zíper já aparece mais. Fizemos um bordado aqui, um detalhezinho aqui embaixo, ou essa outra opção também com a mesma linha que a gente costurou o zíper, a gente fez um bordado um pouquinho mais para cima do que esse outro, e o bordadinho aqui. Uma outra opção é você fazer várias linhas dessa daqui, a cada 3 carreiras, por exemplo, você faz uma e aí ela fica um listradinho. E tem também esse que a gente fez, que nós pegamos um pedaço de feltro, recortamos do formato de uma folha, e aí, aplicamos aqui, ó, as 2 folhinhas na bolsinha. Bom, pessoal, era isso então por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui em se inscreve para não perder as novidades. Ajude compartilhando esse vídeo com as pessoas e deixe aqui nos comentários se vocês gostaram do vídeo, se vocês conseguiram fazer. Me manda foto se vocês tiverem feito. A gente gosta muito de ver o trabalho de vocês, tá certo? Um beijo e até a próxima!